falamos em tecnologia, nós estamos hoje, o Piauí, entrando na era digital e também na ciência, na medicina, na telemedicina, etc. Esse mundo aí foi incorporado novos profissionais para lidar com a cara, ou continua você ou e outros poucos fazendo telemedicina, intervenção? A intervenção, Roberto, tem muito... Só complementando, a inteligência artificial já entrou nessa Só área aqui? A gente já está começando a entrar. Já fale sobre isso Tem também. A tecnologia foi um grande avanço na área médica, como em todas as áreas. Certo? O básico da medicina, a semiologia, isso nunca vai mudar. Mas a entrada da tecnologia fez isso. A técnica endovascular, o tratamento de defeito do coração, no dentro do vaso, o estente no coração para doença ateromatosa, o estente da carótida. Isso, em 98, eu fiz uma angioplastia de carótida aqui com o cardiologista. O doutor Antenor Portela era cardiologista, intervencionista, me ajudou a tratar os 100 primeiros aneurismas cerebrais em Teresina pela técnica endovascular. Foi meu auxiliar nas 100 primeiras carótidas. Ele, inclusive um caso que é público, eu posso citar, a cirurgia do detalhe temístico, que era um aneurisma cerebral roto, o meu auxiliar foi o doutor Antenor, era cardiologista. Hoje, a tecnologia nós usamos como, por exemplo, na rede de atenção ao acidente vascular cerebral. Quando nós desenhamos a rede de atenção ao acidente vascular cerebral, que foi desenhada por nós. Isso é nacional ou só aqui no Piauí? Aqui, do jeito que ela é desenhada, só é aqui no Piauí. Nós criamos os polos, e aí eu faço uma pausa e agradeço a governadora Regina, porque eu passei um ano convencendo ela antes dela assumir o governo, para nós fazermos isso. Criamos um polo em Parnaíba, um polo em São Raimundo, um polo em Floriano, um polo em Picos, um polo em Piripiri. E só não conseguimos criar lá um em polo cima de Bom Jesus, porque a tomografia era fora do hospital e o Ministério da Saúde não aceitava. Então, para isso, para o AVC isquêmico, você faz uma medicação na veia nas primeiras 3 horas e meia, 4 horas, que pode dissolver o trombo. Senão, você precisa da hemodinâmica. Mas você sabe que para você montar uma rede dessa, uma estrutura, você tem que usar de como você vai fazer a estratégia, o planejamento para depois executar. Então, a primeira coisa que eu fiz, nós fizemos, aí a Cooperativa de Neurocirurgia, a Sociedade Piauiense de Neurocirurgia participou. Eu convenci o governador, o Wellington Dias, a montar a tomografia nas principais cidades do estado. Eu sabia esse era um problema grave. Foi feito. Depois que montou-se a tomografia, eu digo, agora está se fazendo o diagnóstico, não tem que opere. Como é que nós vamos fazer? Conseguimos montar um serviço de neurocirurgia pela cooperativa em Floriano. O Chico Costa era secretário de saúde, interesse na macro-região, montou. 5 anos depois, nós conseguimos abrir o serviço de neurocirurgia em Picos e em Parnaíba. Agora está tudo pronto. Nós já temos como fazer o diagnóstico, já temos como operar o doente nesses 3 locais. Na ponta, o auxiliar lá está preparado? Aí nós fizemos um treinamento, aí onde entra a inteligência artificial e a telemedicina. Fizemos treinamento por telemedicina de 7.000 pessoas nesses hospitais, concurso para abrir a rede para colocar para não só médico, toda parte, toda a equipe. Do porteiro até o médico. Essa que é a grande diferença. E deixamos uma equipe de neurologia clínica 24 horas. Em cada um desses polos? Não, num polo só, mas com um aparelho na telemedicina que orientava todo mundo a fazer isso. Doutor, eu perguntei aqui ao doutor Uruguá, onde é que o doutor Benjamin hoje opera? O doutor hoje atende onde? Eu sei que o doutor Benjamin tem uma instituição, um instituto também, que presta serviço assistencial e tal. Comunitário. Conte isso sobre isso. O Instituto de Neurociência, não. O Instituto de Neurociências é a nossa clínica, a nossa prática privada, é o nosso consultório. É o nosso consultório. Então, hoje, eu já operei em quase todos os hospitais de Teresina, onde tinha neurocirurgia. Mas hoje, eu só opero no Hospital São Marcos. Quando eu completei 60 anos, eu tomei uma decisão na vida.
eu reduzi minha carga de trabalho pela metade. Para viver mais. E passei a operar só num único lugar. Que eu sou da teoria do Mujica. Quando se gasta o tempo, não se está gastando o tempo. Está se gastando a vida. Então, nós precisamos viver. Exatamente. E isso eu só opero no Sociomac. Eu tenho meu consultório no Instituto de Ciência e tenho a minha prática cirúrgica no Sociomac. Isso. Lá nós temos a residência de neurocirurgia. E a residência de neurocirurgia, eu sou o coordenador do serviço, o Nazareno Brito é o coordenador do programa de residência, e nós temos a formação de neurocirurgião no Hospital São Marcos. Já saiu 7 neurocirurgiões, todos eles hoje titulados da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Me diga uma coisa dentro disso aí, porque me chamou a atenção. O público do SUS. Exatamente. O público do SUS, nós operamos no Hospital São Marcos. São Marcos. É porta aberta. Não, o Hospital São Marcos é o hospital de referência. De referência, certo. Chega a referenciar. O paciente vai para a UPA, a UPA faz a regulação, vai para o hospital. Então, lá é que acontece tudo na área de neurocirurgia. Hoje tem polo de neurocirurgia que fazem intervenção no HGV, tem polo de intervenção no Hospital Universitário. Isso tudo está integrado? Tá? Tem polo no Hospital da Unimed, na Prontomed, no Santa Maria. Cresceu muito a neurointervenção. Muito. Hoje, e a cardíaca também. Hoje você tem, por exemplo... Essa cooperativa vocês têm quantos? A cooperativa hoje tem uns 40 neurocirurgiões. O Piauí já tem 40 neurocirurgiões. Então, Benjamin, vamos agora tentar... Aí, nesse contexto geral, um dia eu resolvi fazer um MBA em gestão empresarial na FGV. E não, eu vou tentar... Eu percebia que você precisava se localizar no mercado. Aí fiz um MBA em gestão empresarial. Quando eu terminei o MBA, aí eu descobri que eu não tinha time para ser empresário. Aí fui ser empreendedor social. E nesse empreendedor social foi que nós fundamos a Associação Reabilitar. Isso que eu queria saber. Aí nós fundamos a Associação Reabilitar, que foi fundada... O que faz essa associação? A Associação Reabilitar é uma entidade sem fins lucrativos, que foi quem planejou e administra o CI. Desde o início. E hoje nós montamos e administramos a nova maternidade Dona Evangelina Rosa. Você ainda tem tempo para viver? Você disse que quer viver? Tenho. Você fica você disse que tem que dia, tem um instituto, tem associação, e aí... A primeira coisa que você faz para isso é preparar uma equipe que possa andar sem você. Não confia. Você prepara os gestores. A Associação Reabilitar, nós somos 30 pessoas que trabalhamos sem salário, que é cargo honorífico. Que sou eu o presidente, todo o conselho de administração, o conselho técnico e a diretoria. Ninguém tem salário. E funciona as reuniões, tudo direitinho? E bem. Funciona bem, todos eles. Aí nós temos 3... Eu conhecer mais essa associação. Nós temos 3 superintendentes, que é a superintendência executiva, que é o fisioterapeuta Odécio Luiz. Tem o superintendente administrativo financeiro, que é o Walter Oliveira, que é advogado e administrador. O Walter, sei quem é, que eu conheço. E tem a doutora Liciana Pádua, que é médica fisiatra. Então, eles tocam a associação, prestam conta comigo toda semana. Nós temos um sistema de gestão à vista, e eu estou lá. Eu dedico a Associação Reabilitar a segunda tarde, a sexta tarde. Racionalizou, né? E o final do dia, quando eu tenho folga, eu passo lá. Só para dizer alô, para dizer assim, eu estou aqui. A Associação Reabilitar hoje tem 2.300 funcionários, aproximadamente. Todos os funcionários da maternidade nova, da Evangelina Nova, são cedidos pelo público para a Associação Reabilitar, e nós temos nossos funcionários de carteira assinada, 1.000. E isso é um público. E nós temos outro trabalho, que é o transporte seletivo entre rios. A dificuldade de se entender. Com o projeto do Banco Mundial, a Secretaria de Saúde recebeu uns ônibus, micro-ônibus. E esses micro-ônibus montou um sistema de transporte seletivo entre rios
para os pacientes que precisam fazer diálise em Teresina. Nesse território. Precisam fazer radioterapia, isso, no território de Rios. Que precisam fazer exame de complexidade do SUS, que precisam fazer radioterapia, químio, e eles são transportados, sai do município dele, vem, faz o tratamento e volta para sua casa. Com toda a segurança que nós temos. E o cuidado que nós tivemos com isso. Na seleção dos motoristas. Nós fizemos a seleção dos motoristas na cidade deles. Mas, olha, voltando aqui, nós dois somos oriundos da universidade. Como é que está a universidade, o curso de medicina, com relação a esse teu nicho aí, de coisa de neurociência, como é que está isso? O curso de medicina da universidade... Ele se atualizou, ele está... O curso de medicina da Universidade Federal do Piauí é um curso da estrutura básica boa. Boa, diz que é muito boa, realmente. Tem bons professores. É reconhecido no Brasil todo. E tem bons estudantes. É fundamental, né? Tem suas falhas, mas que são, como é que a gente diz assim, superadas. Dedicados e... Exatamente. Os estudantes são muito dedicados. Assim, quando eu paguei, a gente usa esse termo, passei pela fisiologia médica. A fisiologia médica da Universidade Federal do Piauí era uma das disciplinas mais difíceis do país. E esses professores instigavam a gente a estudar. E é por isso que quando nós saímos daqui para fazer prova de residência... mesmo sem muito laboratório, né? Mas... Saímos daqui para fazer prova de residência fora, os que descem vão preparados. Vão preparados. Mas hoje a educação do Piauí, com o crescimento principalmente do Instituto Dom Barreto, ele rompeu as fronteiras do Piauí. Os meninos hoje já não querem, os bons alunos do Dom Barreto, já não querem mais fazer medicina aqui. Eles vão fazer medicina na USP. Eles passam na USP de Ribeirão, passam na Faculdade de Medicina da USP de São Paulo. Tem muitos que vão para o exterior. Mas isso vai fazer, se nós continuarmos só nesse nicho pequeno, o grande colégio da nossa época era o Diocesano e o Colégio das Irmãs. Aí tinha o Andrés, tinha o Cursão, mas o Dom Barreto era uma escola maternal e que depois se transformou nessa potência que é hoje. O trabalho do professor Marcílio. O professor Marcílio tem um grande crescimento das escolas privadas no Piauí. O que me preocupa nas escolas privadas do Piauí? A qualidade. Principalmente as escolas médicas. A quantidade de médicos, né? Muitas, tem espaço. A qualidade do médico egresso de algumas faculdades deixa muito a desejar. Você sai sem a visão de como é o ser médico. E isso é necessário, é importante. É daquela coisa que eu falei há pouco, né? Que tem muito menino que está achando que não está sendo médico, está se formando. Ele colocou uma coisa aí que eu passei fazendo o meu estágio da universidade no CRUTAC em Bom Jesus. Era uma equipe multidisciplinar. E foram médicos e tal. E eu era da área de serviço social, tinha que fazer os agendamentos. Quando eu fazia, lá era uma cidade semi-rural, né? Porque trabalhava mais no campo, e dia de sábado e domingo, e a gente agendava as coisas para sábado. Pois algum pessoal da medicina, eu não estou formado para estar fazendo isso. É para ter o meu consultório. E essa visão ainda tem ou diminuiu? A visão do médico, assim, raciocinando como médico, o patrimônio do médico é o consultório. Médico é um indivíduo que não vai parar de trabalhar nunca. Quem é médico, ele se aposenta cuidando do amor de alguém. Seja no SUS, seja no seu consultório privado. Mas essa visão de que o médico generalista é essencial. O médico especialista, ele não tem como ficar numa periferia da cidade. Ele está na ponta preparado para resolver as coisas complexas. Você tem a área básica, tem a área intermediária e tem a alta complexidade. Mas vendo a proporcionalidade todos os profissionais são necessários. Mas vendo a proporcionalidade disso, nós temos muitos generalistas ainda? Os generalistas cada dia diminuem mais. Porque são poucos valorizados. E isso é uma falha. Porque assim, o médico generalista é o médico que está lá na ponta da cadeia. Por exemplo, hoje nós administramos a maternidade Dona Evangelina Rosa. Se nós não conseguirmos desenvolver a rede materno-infantil no Estado, nós vamos ter sempre dificuldade. Gravíssimos, né? Nós estamos resolvendo problemas. E isso
você faz de uma maneira que, se você desenvolver a rede, você consegue fazer o atendimento lá na ponta e vem trazendo ele lá para cá até chegar na alta complexidade. E isso é que é o fundamental. É o que nós chamamos de cadeia de valores da saúde. Como em tudo na vida tem a cadeia de valor. Isso é fundamental. Eu queria aproveitar que estamos falando aqui com um especialista, um neurocirurgião. Doutor, vamos falar da doença que o senhor trata. Ela é no Brasil responsável por morte de quantos % da mortalidade? O AVC no mundo, ele é responsável por 10% dos óbitos. No Brasil, é a segunda causa de morte no país. Só perde para doenças cardiovasculares. Exatamente. E isso, o que é que se faz? Se você não trabalhar os fatores de risco do AVC... Quais são eles, doutor? Os fatores de risco do AVC são bem conhecidos. São as grandes doenças sistêmicas. O diabetes, a hipertensão arterial, a dislipidemia, que é o colesterol alto, o sedentarismo e a maneira como nós nos alimentamos. Então, isso eu sempre digo, a vida tem 3 segredos importantes. Comer a metade, andar o dobro e sorrir o triplo. O que a humanidade faz? Come o dobro, anda a metade e vive estressado. O organismo não aguenta. Uma hora ele vai falir. Então, você disse os fatores de risco. Então, o que fazer para evitar? Como é que as pessoas devem procurar? Que tipo de exame? Que tipo de conselho? O que deve fazer? A melhor remédio de qualquer doença é a prevenção. Só que a nossa cultura nos falta um ponto fundamental. A educação para o gerenciamento da saúde. A população piauiense e a brasileira, também eu posso generalizar, ela associa os profissionais da saúde à doença. E eles não são para ser associados à doença, eles são para ser associados à saúde. Então, você só procura o médico quando está doente e esquece de fazer a prevenção. E aí, às vezes, a resolutividade é pequena, porque você chega com a doença numa fase avançada. E nós temos que tratar a pessoa, e não a doença e nem o doente. Você trata o ser humano. E isso é um contexto. Se você é diabético, cuide bem do seu diabético. O diabético é uma doença eminentemente vascular. Ela vai corroendo em silêncio os vasos do cérebro. Corrói a vista, você fica cego. Pega a carota, você tem AVC. Pega do coração, você tem infarto. Perde o do rim, você vai ter insuficiência renal. Pega os vasos da perna, você vai perder as pernas. É uma cena lamentável, mas que ainda vê-se no cotidiano. O paciente numa cadeira de roda, deficiente visual, amputado, sendo transportado para fazer diálise. E isso é por falta de orientação de como se conduzir o diabético. Porque o paciente diabético acha que tratar o diabético é tomar o remédio. Não é. É mudança de estilo de vida. Ele tem que controlar a dieta, ele tem que controlar o peso, ele tem que se estressar pouco e tomar o medicamento. Estou nessa faixa aí de diabético agora. Quando eu faço algumas estripulias alimentares, tipo ontem, no dia seguinte a glicemia vai lá para cima, né, gente? Se eu disser uma coisa para vocês. A principal causa de AVCH, sangramento, ruptura do vaso, é a hipertensão arterial não controlada. Então, controle sua pressão. Doutor Benjamin, aquela cirurgia que o presidente Lula fez recentemente, é comum aqui? É. O senhor faz aquela? Fazemos. Aquilo é uma embolização, que você fazia isso inicialmente para embolizar tumores, e hoje se faz para embolizar a artéria meningeal média, para o hematoma subdural crônico, para os pacientes que têm fator de risco de ressangramento. O hematoma subdural crônico, você tem um trauma, às vezes pequeno, faz uma tomografia, está normal, mas rompe umas veias do cérebro que nós chamamos de via ponte. E é muito comum isso, porque o cérebro atrofia um pouco no idoso e às vezes fica mais vulnerável. Quando o cérebro movimenta, ela rompe. Ela cria uma cápsula que é extremamente vascularizada pela artéria meningeal média e o conteúdo dentro daquela cápsula é mais denso do que o líquido. Ela absorve o líquido e forma
o hematoma. Aí, quando você tem fator de risco que podem levar ao ressangramento, você faz a drenagem do hematoma e emboliza a artéria para que não se refaça o novo sangramento. Então, aquela coisa que fez, que o Lula pode morrer, não sei o quê. Pode. Ali é verdade. É verdade. Verdade. Hematoma subdural crônico, quando diagnosticado precoce, os resultados são muito bons. Mas, às vezes, quando o doente entra em coma pelo um hematoma subdural crônico, você não tem mais muita coisa para fazer. O tratamento do presidente Lula deu certo. Né? Deu certo. Mas muito. Enquanto operavam o Lula do hematoma subdural crônico na mídia nacional, todo dia eu operei 2 no Hospital São Marcos. Aqui. Dei alta antes do Lula. Me diga uma coisa, você disse que teve essa experiência, proximidade dessa luta histórica de PT, tal, trabalhadores, etc. A questão salarial do neurocirurgião, como é que é isso no Brasil? O médico ganha bem. Se você... Eu vi umas faixas aqui que eu fiquei assim, eu acho que 7, chega até 16, como é que é isso? Eu acho que a cultura de que o médico ganha bem está arraigada na sociedade. Mas é mesmo, para todo Está arraigada na sociedade. O grande problema é o quanto ele trabalha. O auditor da fazenda trabalha bem. Fez por onde, passou no concurso, ganha bem. O desembargador ganha bem. O juiz ganha bem. O médico, inúmeros colegas médicos sofrem de plantão, dormindo em colchonete nos hospitais para ganhar 12, 15 mil reais por mês. Na faixa aqui, exatamente. Alguns até 16, né? Ganham mais. Então, tem um consultório forte, tem umas cirurgias em alguns segmentos que você pode operar, tem uma faixa etária, né, da sociedade que vai lhe pagar, mas eu acho que o trabalho do médico não tem custo, tem valor. Agora é desproporcional o valor de uma cirurgia para o hospital e o valor que é pago ao médico. Por causa dos materiais especializados, por causa dos equipamentos, por causa da estrutura. Se você perguntar para mim, também o senhor ganha mal, eu ganho não. Eu estaria mentindo se eu dissesse que eu ganho mal. Mas, assim, eu tive a oportunidade de estudar, tive a oportunidade de me especializar, tive a oportunidade de fazer uma construção de uma carreira sólida. Que atualiza também permanentemente. Tenho a atualização permanente e encontrei uma maneira de devolver à sociedade um pouquinho do muito que ela me emprestou. É o trabalho do empreendedorismo social. E um tipo de paciente que eu nunca vou deixar de operar é o paciente do sistema de saúde. Eu continuo operando doente do SUS. Só fala em empreendedorismo social. Me explique direitinho para nossos internautas saberem qual é esse trabalho que o senhor faz. O empreendedorismo social é o trabalho das entidades sem fins lucrativos. Lá é a Associação Reabilitar. Reabilitar tem... Aí sim, aí o médico... A Associação Reabilitar faz todo o trabalho dentro do contexto no atendimento às pessoas com deficiência, no tratamento dessas pessoas com deficiência, faz o trabalho do transporte seletivo Entre Rios, faz o trabalho de administrar a maternidade Evangelina Rosa, que não é pequeno, é muito. Então, a conjuntura é um trabalho que você tem que fazer uma mudança de cultura, onde você integra as empresas e os empresários, o poder público, seja o legislativo, o executivo e o judiciário, a academia, com as universidades e os seus institutos, e as comunidades. Inúmeras vezes na vida, você vê a Associação Reabilitar, principalmente eu, nas comunidades de Teresina, fazendo palestra para pessoas sobre os fatores de risco de acidente vascular cerebral. Importante. Doutor, o senhor está falando aí de uma série de ações. Os planos de saúde, eles ajudam? Eu estou achando que os planos de saúde estão mais... Tem gente que agora vai... Antigamente era assim. Tinha um plano de saúde, você era atendido rapidamente no consultório, chegava lá, era atendido, né? Agora você pega uma filha igual o pessoal do SUS. Tem essa dificuldade do plano de saúde. O que é isso? Realmente Eu vou dizer uma coisa que você vai se assustar. O melhor plano de saúde desse país é o SUS. O resto é só dinheiro. O outro tem uma finalidade monetária. E a gente tem planos de saúde importantes.
Mas na minha visão, é uma visão particular, pode ser que muitos não concordem, plano de saúde não é para pagar médico. Plano de saúde é para pagar instituição hospitalar. Procedimentos, né? E já lhe explico por quê. Procedimento, internação. Se você pega um plano de saúde, o plano de saúde que eu atendo a Unimed no consultório. E isso tem um contexto interessante. Eu passei 6 anos na faculdade, passei 6 anos na residência, e o valor da minha consulta é igual de quem fez 2 anos de residência pós-curso. Então, eu acho que aí você está tratando de maneira iguais ou diferente. E isso é um contexto. E os planos de saúde no país, eles estão passando por um momento muito delicado. Crise, os custos hospitalares subiram muito, a medicina subiu muito os custos pelos procedimentos. E os profissionais ficaram fora do alcance da curva disso. Tem muitos profissionais de Teresina que têm consulta diferenciada, atende o plano de saúde, mas tem a sua consulta. Sim. E isso é importante, eles se prepararam para isso. Eles estão hoje. Então, eu tenho 26 anos que sou neurocirurgião na cidade de Teresina. Tem inúmeros pacientes operados, vários pacientes que eu conduzi que não precisou de cirurgia. E muitos desses pacientes retornam ao consultório para você fazer a prevenção de um evento secundário. E isso é de extrema importância. Nesse contexto geral, você observa os planos de saúde, hoje, passa por uma crise imensa. Tem dificuldade de pagar, principalmente as órteses e próteses. Você pega uma prótese de... Em geral, são muito mal administrados financeiramente quando não são dilapidados. Quando você pega uma prótese, por exemplo, da válvula aórtica, você vai colocar uma TAV. Você vai ter um procedimento de R$80 mil, tudo. Você vai tratar um aneurisma cerebral por estente de inversor de fluxo pela técnica endovascular, o montante que vai se pagar pelo procedimento, o material, a UTI, o hospital, a prótese que vai ser usada, você vai gastar aí de 80 a 100 mil reais. É uma faixa etária da população que tem. E o plano de saúde paga. Um plano de saúde que tem uma capilaridade imensa no Piauí é o Planta. A mensalidade que o usuário do Planta paga não cobre o custo de tanta cirurgia que ele opera. Nós operamos pelo Planta, operamos, porque tem uma capilaridade social imensa. São pessoas que se sacrificam, que têm o seu desconto. E isso nós temos que pensar nisso. Essa consciência você sente em todos os médicos? A consciência social é um negócio difícil. Pensar na coletividade não foi feito para todos, não. Tem muitos que pensam dessa maneira. Mas tem outros que eu não posso me responsabilizar pelo pensamento deles. Pode ser que eu esteja errado, tá? Mas nesse contexto todo, a gente tem que observar a consciência social. E a consciência social é quando você luta por uma demanda coletiva. Roberto, nós estamos encaminhando aqui para o nosso encerramento do nosso bate-papo aqui com o doutor. Bate-papo enriquecedor, né? Muito, muito bacana, viu, doutor? Muito obrigado. Eu queria, no finalzinho, o doutor Benjamin foi agraciado aí com o título de doutor honoris causa da Universidade Federal do Piauí. Ficou envaidecido? Assim, quando você tem... Eu tinha um chefe que dizia que quando você começa a ser homenageado, você tenha cuidado, você envelheceu, está perto de morrer. Mas eu acho que no caso da universidade não foi isso, não. Eu acho que foi um reconhecimento de um trabalho, principalmente um trabalho social que nós fazemos na cidade de Teresina. Eu acho que o meu trabalho como médico é muito menor do que o meu trabalho como cidadão. Certo? Mas, assim, aparece o médico, porque foi aí que eu comecei. Ele começou, né? Tá? Então, a capilaridade disso foi quem fez o título de doutor honoris causa, pela a nova técnica, o implanto. É isso. A primeira cirurgia consciência de também, estente de carótida foi eu que fiz. Nós que fizemos. O primeiro de aneurisma
por endovascular fomos nós. A primeira embolização de máfia fomos nós. A primeira embolização de tumor do Piauí fomos nós. Então, nós implantamos a técnica endovascular no estado do Piauí. E isso foi fazendo uma transformação. Nos comprometemos com os movimentos sociais, pela alma social que nós temos, provavelmente pela origem. Sem dúvida. E isso leva a uma construção. E a nossa solidez de princípio. Isso Eu sempre digo que tudo importante. que eu fiz na vida, eu usei 2 princípios muito bons. A inteligência se tem e a firmeza de caráter que é notória. Bom, estamos aqui encerrando, Alberto. Satisfeito, Muito, Alberto? muito satisfeito. Bom, estamos encerrando aqui mais um bate-papo no nosso podcast do Portal Piauí hoje, agradecendo muito a presença do Dr. Benjamin Pessoa Vale, um grande craque da medicina do Piauí. Muito obrigado, doutor. Obrigado a vocês. Eu deixaria como dica aos estudantes de medicina, aos estudantes de todos, leiam. Peguem livro, a leitura faz você avançar. E quem quiser pode começar a ler Fyodor Dostoiévski, que você vai descobrir a escuridão e a iluminação da alma humana. Muito obrigado. Estamos encerrando. Até a próxima.